Erros de português que voltam a ser tomados na decisão dos embargos de declaração, erros que são absurdos naquele decreto que proíbe de maneira inconstitucional, criminosa, até manifestações e acampamentos nas praças dos três poderes. Ele volta a cometer essa série de erros de português e eu não quero me atentar aos erros de português porque isso é uma vergonha. Ele que, na verdade, é um fascistinha tropical. É um projeto sem pedigree de Salazar do Estado Novo Português. Ele que é o grande sujeito que atenta contra a soberania gramatical. Ele que atenta contra a primazia constitucional. Ele que, se for democrata, só pode ser um democrata olisinal, como são os aparelhos olisinais que se compra aqui nas galerias dos chineses na Paulista. Nós precisamos circunscrever esse momento. Até porque eu já disse numa semana passada, quando ele deu aquela primeira decisão, determinando as medidas cautelares contra Bolsonaro, onde ele erra concordância, erra crase, erra vírgula, erra artigo, confunde mais com mas, coisa que ele repete 2 vezes nesta decisão de ontem. Erros de português que voltam a ser tomados na decisão dos embargos de declaração, erros que são absurdos naquele decreto que proíbe de maneira inconstitucional, criminosa, até manifestações e acampamentos nas praças dos três poderes. Ele volta a cometer essa série de erros de português e eu não quero me atentar aos erros de português porque isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha absoluta, é uma vergonha termos um juiz tão porco, tão asqueroso com a língua portuguesa. Me dá asco, me dá nojo, me dá vergonha. Vergonha não dá, porque eu insisto em colocar os pingos dos is, os tremas dos us e os acentos nos cus, mas não tem acento no cu. Então vergonha eu não sinto muito. Eu sinto é pena. Pena de por décadas ser um estudante, um eterno estudante do direito. Técnica, arte ou ciência, chamem do que quiser, mas uma disciplina fundamental para que a civilização pudesse avançar e a raça humana pudesse triunfar sobre a face da terra. Eu tenho pena de mim. Eu tenho pena dos meus alunos, eu tenho pena da humanidade. Porque se o direito, através do domínio da linguagem, fez a humanidade avançar o tanto que avançou, este diabo, esse inimigo do bem, porque o bem maior do ser humano, o bem maior do ser humano é a inteligência. Então ele é um inimigo do bem. E ai de quem disser o contrário. Ele é inimigo do bem. E o inimigo do bem é o mal. Para quem não acredita em Deus, há de concordar comigo, e falo com ateus, um mistério há que se reconhecer, que é o mistério da inteligência criativa do ser humano. Portanto, ateus, se não acreditam em Deus, vocês devem acreditar, é claro, porque se vocês negarem o pensamento, vocês na verdade são tolos. Chamem, portanto, Deus de inteligência criativa. Essa inteligência criativa é o bem, tanto para quem crê em Deus,
quanto para quem é ateu. Para quem crê em Deus, Deus é o bem. E para quem não quer denominar, porque quer ser meio laico, quer ser meio agnóstico ou ateu, há que reconhecer que uma inteligência primeiro criou e que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos na face da Terra que temos essa inteligência criativa. Portanto, o bem maior é a inteligência. O grande bem da humanidade é a inteligência, e o Alexandre de Moraes é o mal. É o mal porque ele é um atentado constante contra a inteligência. E isso é inadmissível. Se existe um atentado contra direitos humanos fundamentais, esse atentado se chama burrice. Burrice, estupidez, proliferação do engano, proliferação da anticiência, desvirtuamento da linguagem. E para quem aqui é ignorante, e para quem é de má fé, e eu gostaria que muita gente da Rede Globo assistisse isso, porque o lugar para ter difusor do mal, o lugar para ter difusor da imbecilidade, o lugar do inferno. Nunca vi tanta gente que não estudou um artigo de lei falando de democracia, falando de soberania, sem saber o que essas palavras significam. Eu estou tratando aqui das palavras com o significado que elas têm. Isso é inteligência. E o Alexandre de Moraes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.